Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar trabalhando com a dilatação linear de sólidos. Então, o que vai ser a dilatação? A dilatação, ela vai acontecer da seguinte forma. Toda vez que um material ele é esquentado ou resfriado, o seu tamanho vai ter uma variação. Então, no caso aqui da dilatação linear, esse aumento ou essa diminuição de tamanho, ela vai vir de maneira em que a gente só vai observar o comprimento. Então vamos imaginar, por exemplo, uma barra, um fio, esse tipo de coisa. Então, o que vai ser a dilatação linear? Se um objeto for aquecido, ele vai dilatar, ou seja, ele vai aumentar o tamanho dele. Se o objeto for resfriado, ele vai contrair, ou seja, ele vai diminuir o tamanho dele. Na dilatação, a gente vai ver aqui que um objeto ele tem um comprimento inicial. Esse comprimento inicial a gente chama de L0, que pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Então aqui a gente tem o mesmo objeto depois de aquecido e a gente vê que ele teve um ganho no comprimento, ou seja, ele aumentou o comprimento dele. Então ele tem um comprimento inicial e ele tem um comprimento final, que a gente chama de L. Esse espaço aqui no objeto em que está marcado de laranja foi o quanto o objeto aumentou do comprimento inicial para o comprimento final. Então esse laranja aqui é o que a gente chama de variação do comprimento, que vai ser a dilatação. Então aqui inicialmente a gente tem a primeira fórmula, que é a variação de comprimento. Ela vai ser igual ao comprimento final menos o comprimento inicial, tá? Então, toda vez que a gente quiser saber a variação do comprimento, basta diminuir o comprimento final pelo comprimento inicial. A partir dessa fórmula, a gente tem duas outras. Por exemplo, se eu quiser o comprimento final, basta eu somar o comprimento inicial com a variação, com a dilatação. E se eu quiser o comprimento inicial, basta eu pegar o comprimento final e diminuir pela variação, tá? Então aqui eu tenho três formulazinhas que no fundo é uma só, né? Você que consegue descobrir as outras duas através dessa. O que a gente precisa saber a respeito da dilatação linear? Primeiro, ela depende de três fatores. Esses fatores são o comprimento inicial do objeto, a variação de temperatura que esse objeto vai sofrer e o tipo de material que é feito esse objeto. Vamos lá. O comprimento inicial, como a gente já falou, é L0. A variação de temperatura é ΔT. Lembrando que delta em física significa variação, né? Então vai ser sempre final menos inicial. Então aqui a gente vai ter geralmente duas temperaturas, uma inicial e uma final. E o tipo de material. Por que é importante a gente saber o tipo de material? Porque nem todos os materiais eles vão dilatar ou contrair da mesma maneira. Então o que vai acontecer? O ferro ele vai dilatar mais ou menos do que a madeira, por exemplo, que ela vai dilatar mais ou menos. Então, se a gente pegar, por exemplo, questão de números, a gente pode usar a tabelinha que está no material de vocês, que, se eu não me engano, o cobre, por exemplo, o coeficiente dele de dilatação, que é o alfa, ele vai ser de 17 vezes 10 elevado a menos 6. E o do alumínio vai ser de 22 vezes 10 elevado a menos 6. Então a gente já consegue ver que tem uma diferença, porque o coeficiente do alumínio é maior do que o do cobre. Então, se eles forem expostos à mesma temperatura, o alumínio vai aumentar mais o comprimento dele do que o cobre. E assim sucessivamente. Cada material ele vai ter o seu coeficiente de dilatação. O que a gente precisa lembrar é que o material, vamos botar aqui o ferro, por exemplo, ele vai ter sempre o mesmo coeficiente de dilatação. Então a gente vai ver problemas, situações, mas o coeficiente de dilatação dele não vai mudar.
Então aqui a gente tem a fórmula base para trabalhar com a dilatação, que é variação de comprimento, ela é igual a comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então essa aqui é a fórmula base. Dessa fórmula base a gente consegue extrair mais outras 3 fórmulas, sendo que a mais importante é essa daqui, que está trabalhando com o comprimento final. Então aqui a gente tem comprimento final igual a comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes variação de temperatura. Então essas duas aqui, juntamente com essa primeira aqui em cima, são as 3 fórmulas mais importantes que a gente vai trabalhar dentro dessa matéria. Essas outras duas aqui, elas estão mais a título de curiosidade, que a gente não precisa trabalhar com elas, basta saber essa fórmula aqui para a gente poder calcular essas duas grandezas. Então aqui, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com o coeficiente de dilatação, basta eu dividir a variação de dilatação, a variação de comprimento, pela multiplicação do comprimento inicial pela variação de temperatura. E se eu quiser descobrir a variação de temperatura, basta eu dividir a variação de comprimento pelo comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Outra coisa que eu preciso saber é quais são as medidas que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, quando eu estou falando do comprimento do objeto, tanto da variação de comprimento, como do comprimento final, como do comprimento inicial, eu vou trabalhar em metros. Então, se por um acaso o exercício ele trabalhar com outra medida de comprimento, é bom a gente transformar para metros. Tá? Temperatura. A variação de temperatura, a temperatura final e a temperatura inicial são medidas em graus Celsius. Tá? Então, se por um acaso apresentar lá em Kelvin ou Fahrenheit, eu tenho que transformar para Celsius. E o coeficiente de dilatação, ele vai ser a medida de inverso da unidade de temperatura. Então, como a nossa temperatura aqui é Celsius, então a medida do alfa vai ser o inverso do Celsius, que é Celsius elevado a menos 1. Então, isso daqui é a explicação da teoria, né, da dilatação linear. E mais na frente a gente vai ver os exercícios.